Existem muitas formas de nos comunicarmos. Hoje nós temos e-mail, Skype, Facebook, Twitter, enfim, nós estamos o tempo todo conectados. Até mesmo enquanto a gente se desloca de um lugar para o outro, a gente está conectado. A gente pode estar conectado porque, por exemplo, através do celular, do iPad, nós podemos fazer contato com alguém ou até mesmo com a rede. É um volume de informações muito grande. Mas a grande questão é, será que esse volume grande, enorme de informações está fazendo com que a gente se comunique melhor? Essa é a discussão do Câmara Entrevista de hoje, que traz aqui no estúdio o mestre em Literatura e Ensino, professor também das Faculdades Integradas de Jaú, Emílio Giacchini Neto. O Emílio Neto tem um trabalho muito interessante com os alunos dele dentro da sala de aula. Ele trabalha essa questão, a comunicação ganhou qualidade com esse enorme volume de informações que as novas mídias nos apresentam. Emílio, muito obrigada por ter vindo e agora eu pergunto para você, esse monte de informações é sinônimo de comunicação boa, de qualidade em comunicação? Primeiramente, boa tarde, Vera. Eu aceitei o convite de bom grado quando vocês me chamaram, aprecio o trabalho de vocês, mas a resposta é não para essa primeira pergunta. Na verdade, nós temos hoje uma quantidade muito grande de informação, uma quantidade exorbitante. Existem alguns estudos de universidades norte-americanas que acabam comprovando que hoje um homem tem uma quantidade de informação dentro de um jornal que ele levaria a 2 séculos, mais ou menos 60 anos para acumular aquela mesma quantidade de um jornal, com o caderno Cidade, o caderno Esportes, o caderno Cultura. Então, se nós formos rastrear todas as informações que nós temos dentro de um jornal, talvez um homem do século XIX ou do século XVIII, vamos excluir o século XX, pensando no século XIX e século XVIII, eles levariam talvez 60 anos, décadas, para chegar a essa quantidade de informações. E hoje nós temos uma quantidade grande de informações na TV, nas TVs, né, a TV aberta, fechada, em jornais, e uma profusão de informações na internet. Mas isso não quer dizer que estas informações são colocadas em práticas. Se a informação não é colocada em prática, ela não se transforma em conhecimento. Porque eu posso ler hoje algumas informações e se eu não estabelecer uma relação daquilo que eu estou lendo com a minha vida ou com alguns acontecimentos políticos, sociais, se eu não trouxer isso para o meu universo cultural, para as minhas leituras anteriores, se eu não fizer uma leitura imanente, uma leitura reflexiva, na verdade, no dia seguinte eu terei mais N informações que vão substituir aquelas. Então, seria uma tábula rasa. Todos os dias eu lerei centenas de informações e uma vai se sobrepondo à outra e vai criar um grande palimpsesto, na verdade, né? Parece que é um muro que foi pichado, pintado, pichado de novo e você não vai conseguir efetivamente conhecimento dessas informações. Quando a gente, hoje o que as pessoas mais fazem é se comunicar pela internet. Você acha que é a velocidade, porque na internet tudo é rápido demais, inclusive as respostas têm que ser rápidas. Você acha que nós estamos sendo atropelados pela velocidade? Eu acredito que sim. Eu penso como docente, há 12 anos mais ou menos que eu leciono, eu percebo que nos últimos 4 ou 5 anos, o que eu vou te falar agora, houve um processo de aceleramento muito maior nos últimos 4 ou 5 anos. Mas eu percebo que há 8, 9 anos um aluno fazia uma pergunta, às vezes ele nem esperava a resposta para aquele momento. Era muito mais uma pergunta reflexiva para que eu pudesse responder numa próxima aula, ou ele pedia informações bibliográficas para poder fazer essa pesquisa e também tentar ler mais sobre o assunto e na próxima semana discutir. Hoje em dia praticamente não há mais isso. O aluno quer a resposta pronta. Ele já queria isso há 5 anos, há 4, há 3. Então o aluno ele já levanta a mão, ele quer aquela resposta de imediato. Às vezes, em vez de você responder sim, não, de forma objetiva, então eu começo a levantar um histórico, eu começo a pensar em ordem diacrônica, né? Então eu começo a fazer um levantamento histórico até chegar naquela resposta.
na metade da minha explicação, o aluno já esqueceu praticamente daquilo que ele perguntou, ele já está conversando com um colega ao lado. O imediatismo é muito grande hoje dentro da sala de aula. E com certeza a internet, a web, é uma ferramenta, é um meio que agilizou, otimizou, digamos assim, acelerou esse processo objetivo do aluno. Ele quer tudo muito rápido. Esse jovem que nasceu na era digital, muitos deles, Emílio, nunca tiveram oportunidade de ter um livro na mão. Não é que não tiveram oportunidade, nunca tiveram a vontade, eu acredito, porque tudo está ali ao alcance das mãos, dos dedos, né? A um clique ele baixa ali um e-book e lê, ou um artigo. Esse contato físico também com o livro, essa leitura mais tranquila, ela também está sendo deixada de lado. Isso também traz uma queda na qualidade da comunicação, no sentido dele entender, dele assimilar aquilo que ele está lendo e dele sair um pouquinho do senso comum, né? Dele aprimorar o senso crítico. Ele também perde com isso esses jovens que nasceram na era digital, ou não? Sim, perdem. Perdem sim, Vera. Se houvesse um equilíbrio, a serenidade é tudo, né, em todos os fatores, e na educação também, em todas as áreas, em todos os setores, eu quis dizer, e na educação também. Se houvesse uma distribuição melhor, um discernimento melhor, se o nosso aluno, eu estou falando da criança, do adolescente, eu estou falando também do jovem universitário, se ele dividisse o seu tempo de leitura entre clássicos da literatura brasileira e da literatura universal, entre a literatura erudita e as informações de internet, mesmo que sejam... Na internet nós encontramos fontes de pesquisa dentro de sites de universidade, bancos de dados com uma confiabilidade gigantesca. Mas geralmente não é isso que o jovem e que o adulto lê na internet. Na verdade, ele lê superficialidades. Na verdade, ele lê, não são nem notícias, né? São chamadas, são leads, é isso que ele faz, e ele não estabelece essa conexão que eu comentei na resposta anterior, com a própria vida, com as próprias leituras anteriores, porque muitas vezes nem há estas leituras anteriores. Então, não estabelecendo esta conexão, então fica superficial, e ele está lendo algo superficial, ele está utilizando a internet como entretenimento. Mesmo que seja para pesquisa ou para entretenimento. Ele tem dezenas de links, e aqueles links vão levá-los a outras páginas com outros links, então isso também faz com que a leitura fique mais superficial. Nós fazemos parte de uma geração que cresceu com o livro. Nós sabemos utilizar a internet para entretenimento, nós sabemos dosar, né? Uma hora para entretenimento, uma hora para pesquisa, nós sabemos dosar. E sabemos também da importância de 1 ou 2 horas diárias com um livro na mão, no mínimo. Mas o adolescente ele não tem essa noção. E é claro que a internet é muito mais fascinante do que um livro, para ele, que faz parte desta geração. Eu ainda gosto de sentir o cheiro do papel, do livro novo, de escolher um livro que eu não conheço pela capa, de ler informações, de descobrir autores novos. Eu gosto muito de fazer essas incursões em livrarias, ou mesmo em livrarias virtuais. Mas o jovem, pelo fato de não ter tido muito contato com o livro, não só o jovem, muitos adultos também. No último censo, o IBGE deixou claro que metade da população brasileira não tem o primeiro grau completo. O primeiro grau seria do primeiro ano ao 9º ano, né? Era antigo, a 8ª série, agora vai até o 9º ano. Um senso crítico extremamente prejudicado. Com certeza, são praticamente analfabetos funcionais. São praticamente analfabetos funcionais, que sabem ler, mas não sabem ler criticamente. Na verdade, são pessoas que leem o mundo num nível discursivo apenas. E nós temos outros níveis de leitura, nós temos níveis mais imanentes. Todo discurso, toda conversa, todo texto pressupõe persuasão. Mesmo numa conversa informal como essa, eu quero te convencer da minha resposta. Quando eu estou dando aula, eu quero convencer o aluno daquilo que eu estou falando. Quando o filho conversa com o pai, ele quer convencer o pai de alguma coisa. Mas esta instância crítica da linguagem,
quem é um leitor ávido, quem é um leitor que estabelece conexões com a sua vida, com outras leituras, que faz essa intertextualidade, daí sim consegue ter um crescimento, um amadurecimento, mas se o aluno, se a pessoa, não vamos mais chamá-lo de aluno, né, se o usuário da internet não estabelecer essas conexões e se ele não teve uma base leitora, se ele não teve uma formação como leitor, fica difícil. Mas eu quero dizer o seguinte, nós não podemos apenas criticar o aluno, o jovem, o adolescente, o adulto, porque a internet é algo muito novo ainda, né? A web é algo bastante recente. Se nós pensarmos, a psicologia, a linguística são disciplinas científicas que nasceram há um pouco mais de 100 anos e são disciplinas que estão sendo revistas e as várias teorias dessas duas disciplinas estão crescendo bastante. Agora a internet, ela tem muito menos tempo ainda de existência. Eu me lembro que em 97, 98, 99, as principais universidades brasileiras, foi entre 97 e o ano 2000, as principais universidades brasileiras estaduais e federais que começaram a montar laboratórios de informática. Antes disso, os alunos não tinham acesso à internet, nem a laboratório de informática. Os alunos que se formaram até o ano de 1998, 97 ou 98 na Unesp, em Bauru, não tiveram contato com a internet, salvo aqueles alunos que faziam parte de projetos de pesquisa, então daí já tinham salas preparadas para isso por causa dos docentes pesquisadores. Acho que o mundo sem internet é inimaginável, então... Com certeza, mas... O que eu queria dizer um pouquinho é que nós não podemos criticar essa falta de criticidade apenas. Como professor, eu percebo que cabe ao docente e cabe à sociedade em geral, não só ao professor, tentar encontrar meios para explicar para o aluno como ele deve utilizar a internet, como ele deve proceder. Porque aquilo para ele é um mundo em potencial. É claro que ele vai deixar de lado a criticidade para conhecer o máximo possível. É como uma criança de 2, 3 anos aprendendo palavras. Ela adquire uma quantidade gigantesca de palavras por dia, mas a criança vai utilizar as palavras. Por isso que ela vai aprender a linguagem. Agora, as pessoas que fazem uso da internet, se elas não fizerem intertextualidades, ou seja, se ficar apenas naquela leitura, ela será no dia seguinte esmagada por mais informações que não serão efetivamente transformadas em conhecimento. Então cabe ao professor. Mas como o professor pode fazer isso? Nas faculdades não existem aulas, nem teóricas e nem práticas, que ensinem como fazer o aluno trabalhar com a internet. Não existe um manual? Não existe um manual, porque é algo muito novo ainda. Então nós podemos pensar ali em traçar algumas balizas, né? Nós estamos num terreno um pouco desconhecido, então nós vamos ali colocar algumas estacas, né? Vamos tentar delimitar alguns caminhos. Então eu penso que, em primeiro lugar, isso não vale apenas para o docente, para o professor, mas para qualquer interessado em questões de comunicação de massa, internet, sobretudo o aluno do ensino médio, o aluno universitário. Eu acredito que seja bastante válido o seguinte: se nós tivermos uma noção de indústria cultural, então algumas leituras, não há necessidade, se de repente a pessoa não tem uma criticidade suficiente para ler Adorno, Horkheimer, o Marshall McLuhan é um pouco mais fácil por causa da tradução, né, para a língua portuguesa, mas se de repente não há essa predisposição teórica para lê-lo todo, para ler o livro todo, a obra toda, eu acredito que hoje em dia em verbetes de Wikipédias, de enciclopédias virtuais, você pode ficar conhecendo o mínimo e a partir daquele mínimo você pode pesquisar em outros sites e ler artigos. Artigos são menos densos do que livros. Isso já é um exercício de formação de leitura, mas entendendo a indústria cultural, fica um pouco mais fácil de entender o porquê que as pessoas hoje em dia, mesmo se nós não tivéssemos essa facilidade de comunicação em rede, mesmo que nós não tivéssemos a internet, nós
fazemos parte de uma sociedade de consumo. E a indústria cultural já falava sobre isso, né, os teóricos da indústria cultural. Então, hoje em dia, poderia não ser a internet, mas o livro seria deixado de lado, e o cinema de boa qualidade seria deixado de lado também, pelos automóveis, pelas roupas de grife e por tantas outras coisas que podem ser consumidas e que eram desnecessárias até o dia que foram inventadas, né? Daí passam a ser totalmente desnecessárias. Então, depois de ler a indústria cultural, eu acredito que nós tenhamos alguns teóricos norte-americanos muito importantes, né? O Instituto Tecnológico de Massachusetts é um centro de pesquisa e produção de assuntos ligados à internet e à interação social entre as pessoas. Existe, por exemplo, um matemático, ele é filósofo também, trabalha com linguística. A revista Time do ano passado colocou ele como o homem mais citado em trabalhos científicos do mundo todo, o Noam Chomsky. O Chomsky, hoje ele é um ativista político, um ativista ambiental, ele trabalha mais nessa área. Mas o Chomsky, ele desenvolveu uma teoria, já faz um tempo, o homem inventou o computador, né? Então, se nós pararmos para prestar atenção, o computador, ele funciona mais ou menos da mesma maneira como nós racionalizamos as informações. Porque foi projetado. Exato, então eu tenho a pasta de fotografias, uma pasta para filmes. Quando eu quero me recordar de um filme, dificilmente, juntamente com essas lembranças, virão lembranças da minha infância ou lembranças do que eu terei de fazer, os compromissos do dia seguinte. É claro que nós não temos pastas, nós não temos módulos cerebrais que podem ser identificáveis, mas o nosso cérebro funciona a partir de sinapses, ou seja, a partir da ligação de neurônios. E a informação ela está entre estas ligações químicas e é mais ou menos o que acontece com a web. Os computadores estão interligados. Onde fica a internet? Fica num barracão lá na Tenente Lopes? Não, não fica num barracão, né? Na internet, na verdade, nós temos escritórios com grandes provedores, com grandes quantidades de informação, mas a internet é o meu computador ligado, é o teu computador ligado, é essa conectividade, né? Isso que é a internet. Então, se a gente ler no Chomsky, a gente consegue entender um pouco melhor desse universo. E tem o Nicholas Negroponte, que trabalha junto com ele também, lá no Instituto Tecnológico de Massachusetts. E o Nicholas Negroponte ele fala algo muito interessante, que na internet não existe um centro e não existe uma periferia. Esse é um pensamento excludente da nossa sociedade real. Não pode ser levado... Não tem mais essa ideia. Nós não podemos levar este pensamento errôneo, é uma falácia isso. Nós não podemos deixar migrar esse pensamento para o mundo virtual. Vamos falar disso daqui a pouquinho, quando a gente voltar? Claro que vamos, à vontade. O Câmara Entrevista está conversando com Emílio Giacchini Neto, ele é professor das Faculdades Integradas de Jaú, e nós estamos discutindo hoje se esse volume muito grande de informações que a internet nos dá, se isso melhora a nossa comunicação. Mas a gente vai fazer uma pausa para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Até lá.